De verdade, essa daqui é a primeira grande continuação de um filme de super-heróis. Eu acho que é inegável, né? Começaram a vir muitas outras boas, mas eu acho que essa daqui é a primeira delas. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E dando sequência aí ao nosso especial da saga Mutante, antes da gente chegar no Deadpool e Wolverine, lá no mês de julho, hoje eu tô aqui para falar sobre X-Men 2, também conhecido como X2, filme de 2003, dirigido mais uma vez pelo Bryan Singer. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, eu falei no vídeo do X-Men, o filme, que foi lançado no ano 2000, que era um cenário muito diferente e arriscado. Quando o Bryan Singer e a Fox lançam aquele primeiro filme dos Mutantes, ainda é um cenário onde filmes de super-herói não são uma certeza, não são uma aposta segura, mas quando X-Men 2 chega nos cinemas, é um cenário completamente diferente. Tudo isso por conta do próprio sucesso do X-Men 1, que foi uma ótima recepção crítica, ele foi bem de bilheteria também, ainda mais ajustado para a inflação, mas em especial o resultado estrondoso do Homem-Aranha do Sam Raimi de 2002, que foi um sucesso gigantesco nas bilheterias e praticamente consolidou a Marvel como uma força a ser levada a sério nos cinemas. Então, depois que o primeiro X-Men é um sucesso, a Fox imediatamente pede uma continuação, mantendo aí o mesmo elenco, a mesma equipe, o Bryan Singer volta para dirigir e ele se envolve desde cedo no processo de história, junto com o produtor Tom DeSanto, onde a intenção dos dois era criar o Império Contra-Ataca da saga X-Men, né? É um filme que vai ser mais sombrio, que vai separar os personagens, que vai ter muitos vilões ganhando por boa parte da história. Então, nesse meio tempo, o Bryan Singer começa a trabalhar com o Zack Penn, que é o mesmo roteirista aí do primeiro Vingadores, de vários outros filmes de quadrinhos. Eles começam a trabalhar no argumento central da história, que iria se inspirar na clássica HQ dos X-Men, God Loves, Man Kills, do Chris Claremont. E enquanto eles trabalham na história que eles querem, eles contratam o David Hayter, roteirista do primeiro filme, e o próprio Zack Penn. Eles trabalham em roteiros diferentes, né? Cada um escreve uma versão do roteiro ao mesmo tempo, e a ideia seria depois fazer um terceiro roteiro que pegasse as melhores partes do tratamento do Penn e do tratamento do Hayter. E quando eles têm esse roteiro, o Singer chama mais dois roteiristas, o Michael Dougherty, que hoje vocês devem conhecer aí pela direção do Godzilla 2, o Rei dos Monstros, e o Dan Harris. Essa dupla trabalha em cima dos dois roteiros mesclados do Penn e do Hayter para criar o tratamento final do X-Men 2. De acordo com o Dougherty e o Harris, eles enviaram centenas de drafts diferentes para o Bryan Singer, com variações de história, variações de personagem. Foi um grande Frankenstein até chegar na forma final que a gente vê na tela. As gravações do filme aconteceram entre maio e novembro de 2002, com um orçamento estimado aí na casa de 110 a 125 milhões. E assim como no primeiro filme, né, o Bryan Singer teve aí seus momentos de dar muito trabalho para a equipe e para o elenco, chegou até em um ponto, isso é bem elaborado num artigo que foi lançado pela The Hollywood Reporter, em que o Tom DeSanto queria tirar o Bryan Singer do filme por conta de uma cena que teria dado errado por um descuido do Bryan Singer, parece que ele estava meio alterado, e acabou até machucando o Hugh Jackman, o elenco ficou meio bravo, o Tom DeSanto estava perdendo essa briga com o estúdio, a Fox tomou o lado do Singer e falou, não, Tom DeSanto vai embora. Mas aí o Hugh Jackman e a Halle Berry, né, a Halle Berry era agora uma vencedora do Oscar, ela tem muito mais cacife para poder falar, né, eles defendem o Tom DeSanto e, né, mais uma vez o Bryan Singer é um cara difícil, mas inegavelmente talentoso, porque quando X-Men 2 chegou nos cinemas, em maio de 2003, a gente estava aí no caso raro, mas até que bem frequente no gênero de quadrinhos, onde a continuação é ainda melhor do que o original. A história do filme começa quando o atentado ao presidente dos Estados Unidos reacende debates sobre a ameaça mutante. Enquanto tenta encontrar o assassino, Charles Xavier, vivido por Patrick Stewart, cai em uma armadilha e seus X-Men são atacados por William Stryker, vivido por Brian Cox, forçando o grupo a se aliar com o vilão Magneto, vivido por Ian McKellen. Quando a gente vê o X-Men e o X-Men 2 tão próximos um do outro, eu sempre lembro do Superman 1 e do Superman 2, porque me parece o tipo de cenário, apesar de ter 4 roteiristas envolvidos e roteiristas competitivos ao mesmo tempo, né?
me parece o tipo de história que eles já tinham na cabeça quando eles fizeram o primeiro, porque o filme de 2000, ele deixa o caminho bem posicionado para todos os eventos que acontecem aqui, com a busca do Logan pela perda de memória dele, do lago Alcali, a prisão de plástico que mantém o Magneto, toda a questão do senador Kelly, a influência política. Me parecia muito que eles já sabiam onde eles iam cair no X-Men 2. E de cara, assim, tenho que dizer que o trabalho aí desse quarteto de roteiristas, quinteto, você inclui o Bryan Singer também, é formidável. É um filme bem mais sofisticado, bem mais complexo e ambicioso do que o primeiro. O primeiro, quando eu lembro dele, e eu lembro muito bem dele, ele é aquele filme, né, mais aconchegante, mais de atmosfera, mais uma espécie de road movie, de tentar se encontrar. Esse X-Men 2 é um filme de trama, é quase um filme de espionagem, na verdade, um filme de conspiração, porque você tem esse plano muito bem orquestrado do William Stryker de tentar incriminar o movimento mutante ao tentar assassinar o presidente dos Estados Unidos, que garante, né, uma cena de abertura icônica com a apresentação do novo personagem do Noturno, vivido pelo Alan Cumming, que é literalmente um demônio azul capaz de se teletransportar, e a sequência que ele invade a Casa Branca com aquela música de ópera ao fundo é inacreditável. Já tem um salto enorme na execução das cenas de ação nos primeiros 10 minutos desse filme. É uma sequência icônica. Mas todo o plano do Stryker, que na verdade é usar esse atentado para ganhar a influência política do presidente e poder orquestrar uma operação do governo para invadir a mansão do Xavier, até ele conseguir acesso ao cérebro, que é o dispositivo que o Xavier usa para encontrar mutantes, e ele quer usar o cérebro porque ele tem um filho que é um telepata também, porque ele quer matar todos os mutantes, né? É uma trama inacreditável, mas muito bem contada, ela é muito mais ambiciosa, eu diria que até um pouco mais pé no chão do que o primeiro filme. Eu acho que você usar uma tecnologia já estabelecida no primeiro, que você já deu o foreshadowing, já plantou que o Xavier pode matar uma pessoa através do cérebro, pra mim desce muito melhor do que a máquina do Magneto de transformar pessoas em mutantes, sabe? Eu acho que isso é muito mais interessante, e a influência do Império Contra-Ataca é muito forte sim, né? Porque você tem o local dos heróis, a mansão do Xavier, sendo invadida por soldados no meio da noite, então todo mundo tem que fugir, os núcleos de personagens se separam. Eu acho que tudo que já era muito legal do Wolverine com a vampira no primeiro, fica melhor ainda, porque agora o Wolverine é meio que a figura paterna da vampira da Anna Paquin e também do Homem de Gelo, o Bob, vivido pelo Shawn Ashmore, e o Pyro, que é o cara que solta fogo, vivido pelo Aaron Stanford. Tem esse grupinho muito divertido, ao mesmo tempo em que a Tempestade e a Jean Grey estão junto com o Noturno, e o Ciclope, coitado, né? O Ciclope... não dá pra defender o Ciclope nesse filme, ele fica muito escanteado. Ele tem que ficar junto com o Xavier, mas todo o foco vai pro Xavier, enquanto o Ciclope fica em algum outro lugar, né? Acho que o próprio... Teve um dos roteiristas, acho que foi o Michael Dougherty, que ficou muito triste porque tudo do Ciclope foi cortado do filme, né? A gente só teve aí uma briguinha dele possuído junto com a Jean Grey, nada muito além disso. Mas, né, é o X-Men 2 que salienta muito isso. Ele transforma a franquia X-Men na franquia do Wolverine, porque ele tem a maior número de cenas, ele tem o maior destaque, mas é o núcleo mais legal também, porque quando eles fogem da mansão, e é outra sequência de ação espetacular do filme, às vezes eu até me impressiono com o quão violenta é a cena, aquele take do Wolverine enfiando a garra no pé do cara num plano mega fechado. Meu Deus, é muito forte, mas é muito legal. Esse é o Wolverine selvagem e furioso que a gente gosta de ver, mas isso garante que a história chegue num ponto, que é um dos pontos mais icônicos da saga X-Men no cinema, uma das cenas mais discutidas, é quase introdução a como falar de temas sociopolíticos, sociais no cinema de quadrinhos, que é quando o Homem de Gelo tem que voltar para a família dele para se refugiar, só que a família dele não sabe que ele é um mutante, e toda a execução da cena, o diálogo, os enquadramentos do Bryan Singer, que são meio tortos, são meio desalinhados de propósito, é quase uma situação onde você tem um personagem revelando que ele é gay, que ele é homossexual, por exemplo. Tem toda a energia desse tipo de cena, e eu acho que é uma ótima forma de colocar essa metáfora, de trazer esse peso social que os X-Men têm, sabe? Eu acho que isso é crucial, é muito importante e funciona muito bem de uma forma sutil, sabe? Eu acho que não é nada muito escancarado também. Eu acho que nos anos 2000, eu não sei de quem foi a ideia dessa cena, se foi do Payne, do Dougherty, se veio do Bryan Singer, não sei. Eu acho que tem uma sensibilidade muito interessante nessa cena, que
né? Logo depois é interrompida por um grande show de artifício com um lança-chamas do Pyro. O X-Men 2 é um filme que sabe transitar muito bem do drama pra ação espetacular. E a ação, de fato, é muito espetacular nesse filme. Era um ponto meio fraco no primeiro, mas aqui o Singer e o Newton Thomas Sigel, esse diretor de fotografia fantástico, estão alinhados. Eles estão muito afiados, estão muito ambiciosos. Eu até reparei na quantidade de planos com lente grande angular aqui para trazer algum tipo de distorção, um tipo de estranheza. Isso é muito bem utilizado, o que garante uma das minhas cenas preferidas do gênero inteiro. Eu sei que o ataque do Noturno é fantástico, mas a sequência em que o Magneto foge da prisão de plástico é uma das melhores coisas, uma das ideias mais originais que eu vi alguém fazendo, porque como que você vai tirar um vilão que controla metal de uma prisão de plástico? Aí você vai plantando muito cuidadosamente essa subtrama em que a Mística, né, a Mística ela escapou, ela tá se passando por vários personagens ao longo do filme, ela injeta no sangue de um dos seguranças um metal que vai correr na corrente sanguínea dele, né? E a partir disso, o Magneto, de forma até que bem gore, para um filme PG-13 dos anos 2000, tira um metal do peito dele, você vê o sangue em forma de gás, e ele usa aquilo para fazer as bolinhas. É muito legal, é demais. O Ian McKellen arrebenta mais uma vez nesse filme, aquele take que ele tá com os braços cruzados e as bolinhas girando ao redor dele. É ali que solidifica ele como um dos melhores vilões de quadrinhos, assim, do cinema de todos. Sério, que performance, que ótimo uso do Magneto, né? Ele tem uns tiques, umas coisinhas da performance dele que são muito bons. Eu adoro tudo do Magneto nesse filme. E, né, o título original do filme é X2 X-Men United, e a proposta disso é você forçar uma aliança dos X-Men com a Irmandade do Magneto, que agora é só o Magneto e a Mística, né? O que te leva para um clímax de quase 50 minutos, onde todo mundo converge e volta até o Lago Alcali, onde é o Xavier e o Stryker estão, onde toda a base de operação tá rolando. E eu acho que eles conseguem dividir muito bem o que cada personagem faz, qual núcleo ganha mais destaque, com exceção do Ciclope, né? E a gente tem um pouco mais de exploração da origem do Wolverine, da Arma X, como o Stryker do Brian Cox é o cara responsável por criar as garras de Adamantium. Tem uma dinâmica e uma tensão muito interessante entre eles, né? Eu sempre gosto de ver o Hugh Jackman nesse papel. E a luta que ele tem com a Lady Deathstrike, eu não sei como é que é o nome da mutante em português, né? Mas ela tem unhas gigantes de Adamantium. É uma luta bem violenta, bem feroz, né? É bacana ver esses combates aí, que ainda tem muita influência do Matrix, ainda tem couro preto, tem trabalho de cabo, tem umas voadoras impossíveis aí. É uma delícia ver essas cenas de luta dos anos 2000, né? Eu adoro. O realismo vai pela porta aqui. Acho que minhas únicas questões graves com X-Men 2, pessoal, é realmente a forma como alguns núcleos e alguns personagens ficam um pouquinho escanteados. Eu acho que ele tenta fazer uma coisa com a Jean aqui, a Funky Jansen volta com um papel um pouquinho mais expandido, para introduzir essa twist da Fênix Negra, que é um dos elementos mais iconográficos dos X-Men, garantindo aí um final onde ela se sacrifica, onde ela morre, mas você vê que tem a sombra do pássaro lá na água. Eu acho que isso poderia ter um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de desenvolvimento, assim como o próprio Scott, né? O James Marsden fica muito escanteado nesse filme, a própria Tempestade, acho que apesar dela ter uns momentos legais aí pra brilhar, eu sinto que o X-Men 2, ele foca bastante em alguns personagens e não muito em outros. Eu acho que o primeiro filme, até por ter menos personagens, garantia um pouquinho mais de envolvimento emocional de forma mais equilibrada. Mas ainda assim, eu acho que o X-Men 2 é um filme que supera o anterior, eu acho que ele é muito melhor escrito, muito melhor dirigido, as atuações, os efeitos, a ação é absurdamente melhor. Então, pra mim, é aquele clássico pipocão que consegue ser ainda melhor do que o primeiro. E na minha opinião, né, o ranking desse aqui vai ser difícil de montar. Pra mim, é um dos melhores filmes dos X-Men de longe. Pra X-Men 2, eu dou uma nota 9. E no lado financeiro, seguindo aí a tradição, a estreia do X-Men 2 foi um sucesso ainda maior do que o primeiro, já que o filme estreou nos Estados Unidos em 2 de maio de 2003, com um valor de 85,558 milhões, que ajustado para a inflação de hoje dá cerca de 145,232 milhões, fazendo 214,949 milhões na bilheteria doméstica, que hoje daria cerca de 364,867 milhões, e um total no mundo inteiro de 407,711 milhões,
que ajustado para a inflação daria cerca de 692,72 milhões. Um grande sucesso que marca aí o X-Men como uma franquia de sucesso, e temos aí o próximo vídeo da série sobre X-Men 3, que é o primeiro filme de X-Men que eu assisti, né? Então tem muitas histórias, muitas coisas legais para falar sobre esse daí. Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acham de X-Men 2, se vocês acham que ele ainda se sustenta e se ele é uma das grandes continuações da história da Marvel. E eu me refiro a Marvel aqui, algumas pessoas comentam, né? Eu incluo todas as Marvels, Sony, Disney, Fox, é a Marvel no geral. Eu acho que X-Men 2 é sim uma dessas pérolas. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.